Repleta de turistas, Éfeso é uma parada obrigatória em qualquer itinerário de viagem pelo oeste da Turquia. Poucos locais arqueológicos na Turquia são tão impressionantes quanto Éfeso. Na verdade, com a possível exceção de Pompeia, pode-se argumentar que é o melhor exemplo de sobrevivência de uma cidade clássica greco-romana. Depois de mais de 1,5 século de escavação, as estruturas recuperadas e renovadas da cidade são testemunho eloquente desta importante e grande cidade da antiga Ásia Menor. E isso sendo que 80% da cidade ainda está por desenterrar. Passeando pelas ruas de Éfeso, pelas fontes, estátuas, monumentos, templos, sua ótima biblioteca, residências, ágora e teatro, o visitante moderno pode facilmente imaginar a cidade antiga ocupada por multidões envolvidas nas várias atividades de sua sociedade. Venha comigo nessa jornada. A resposta certa, procurando pelos primeiros seguidores de Cristo na Turquia. Éfeso está situada perto da costa do Mar Egeu, a leste e um pouco a norte da ilha de Samos e aproximadamente a 65 quilômetros ao sul de Izmir. A cidade moderna de Selçuk está localizada na área geral da antiga Éfeso. Na antiguidade, Éfeso era um dos maiores portos do mundo. Éfeso era uma cidade vibrante, de mais de 250 mil habitantes, a quarta maior do Império, depois de Roma, Alexandria e Antioquia. Se você contar os comerciantes, marinheiros e peregrinos que sempre iam ao templo de Ártemis, esses números são ainda maiores, o que significa que Éfeso você podia encontrar a diversidade multicultural do mundo mediterrâneo. Éfeso foi tão importante e rica que seu templo de Ártemis, na borda ocidental da atual Selçuk, era maior da Terra e uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma visita à antiga Éfeso deve incluir passeios para vários locais interessantes: a Basílica de João, o Templo de Ártemis e a Caverna dos 7 Dorminhocos. A Basílica de São João foi construída no século VI por Justiniano I e acredita-se estar no local exato onde João, o autor do livro de Apocalipse e do Evangelho de João, foi enterrado. Toda a estrutura da Basílica foi modelada a partir da atual Igreja dos Santos Apóstolos, que está localizada em Constantinopla. A cidade era o lar da deusa da fertilidade Ártemis, ou Diana, que toda a Ásia e o mundo adoravam fanaticamente. Acredita-se que sua imagem caiu do céu. O magnífico templo dedicado à deusa era o orgulho dos cidadãos de Éfeso. Foi contado entre as maravilhas do mundo antigo. O santuário interno do templo de Diana foi um depósito de segurança para uma enorme quantidade de objetos de valor, de todo o Levante. Isso fez do templo um dos centros financeiros mais importantes do mundo antigo. William Barclay declara: o templo possuía o direito de asilo, ou seja, se alguém cometesse um crime e pudesse chegar ao recinto do templo antes de ser preso, ele estava seguro. Essa imunidade se estendia a uma área de 200 jardas, cerca de 180 metros ao redor do templo. Assim, o templo abrigou a coleção mais seletiva de criminosos no mundo antigo. Somente a base e uma coluna permanecem deste templo, que provavelmente mediu 115 metros de comprimento, 55 metros de largura e 18 metros de altura.
Localizado em Seletuk, o Museu de Éfeso exibe muitos achados espetaculares das escavações em Éfeso e das áreas circunjacentes. Com 9 galerias reorganizadas após uma grande renovação, o Museu Éfeso contém artefatos das casas terraços de Éfeso e do Templo de Ártemis, incluindo balanças, caixas de joias e cosméticos, bem como moedas, bens funerários e estátuas antigas. A famosa efígie de terracota do deus fálico Priapos está na Galeria 2, e a maior parte da Galeria 4 é empregada a Eros em forma esculpida. As 2 estátuas, busto de mármore de Ártemis na Galeria 8, são trabalhos muito finos. Os achados do cemitério de um gladiador são exibidos aqui também, com comentários sobre suas armas, regimes de treinamento e riscos ocupacionais. Também vale a pena ver o friso do Templo de Adriano na Galeria 9, que é dedicado ao culto imperial. Lá encontra-se 4 amazonas heroínas com seus seios cortados. Os primeiros escritores gregos atribuíram a elas a fundação de Éfeso. Acredita-se que Éfeso seja a cidade dos 7 dorminhocos. A história desses 7 dorminhocos, que são considerados santos por católicos e cristãos ortodoxos, e cuja história também é mencionada no Alcorão, diz que eles foram perseguidos por causa de sua crença monoteísta em Deus e que dormiram em uma caverna perto de Éfeso durante séculos. O local principal da antiga cidade de Éfeso tem 2 entradas. Uma na extremidade norte do local, a entrada inferior, e a outra na borda sudoeste do local, a entrada superior. Andando na entrada superior da cidade, pelo portão Magnésia, você ficará surpreso com vistas incríveis. Ruas feitas de mármore que levam a templos maravilhosos, fontes, pórticos e afrescos em casa de terraço, que eram casas luxuosas. Encontramos também a biblioteca de Celsus, de 3 andares, que abrigava um total de 12.000 pergaminhos. O Odeon, um pequeno teatro. O Templo de Adriano, dedicado ao culto ao imperador. A rua Curret, o caminho principal da antiga cidade. A fonte de Trajano, uma fonte magnífica, bem como o grande teatro, que originalmente tinha capacidade para 25.000 pessoas. A cidade de Éfeso é prova e testemunho da grandeza e proeminência de uma civilização antiga. Pérgamo era a capital oficial da província da Ásia, mas Éfeso era, de longe, a sua maior cidade. Reivindicou com orgulho o título de a primeira e maior metrópole da Ásia. A igreja cristã em Éfeso, no momento em que o livro de Apocalipse foi escrito, era provavelmente a igreja cristã mais influente da província. Foi a igreja fundada por Áquila e Priscila e o jovem pregador Apolo. Paulo trabalhou em Éfeso por cerca de 3 anos e ele dirigiu a sua carta, que conhecemos hoje como Efésios, a esta igreja. Foi nessa cidade que foram conquistadas algumas das maiores vitórias do Evangelho. Apesar da notória reputação da cidade, a igreja em Éfeso cresceu rapidamente. Mais tarde, Timóteo e João, o apóstolo, passaram muito tempo no ministério aqui. G.R. Beasley Murray observa: é compreensível que os professores de muitos tipos e estilos de doutrina tenham sido atraídos para Éfeso, buscando o patrocínio da igreja e influenciando seus caminhos. Barclay faz uma observação interessante. Às vezes, dizemos que é difícil ser cristão em uma civilização moderna, industrial e competitiva. Lembremos-nos de Éfeso e lembremos-nos de que ali haviam cristãos. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir.
Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. João começa a rota das 7 igrejas com Éfeso. De todas as 7 cidades, a mais próxima de Patmos. Éfeso estava localizada a cerca de 100 quilômetros de Patmos. É conveniente que a primeira carta tenha sido enviada para Éfeso. Era a cidade mais importante da Ásia. Se as tradições sobre João estão corretas, seu coração teria acelerado ao saber que a primeira das 7 cartas estava destinada à igreja em Éfeso, pois acredita-se que ele próprio foi bispo lá por muitos anos. Na carta, a igreja é elogiada pela sua ortodoxia, repreendida por não ter amado e desafiada a se arrepender e retornar ao seu forte fundamento original. Nesta carta é claro que Cristo está intimamente preocupado com seus seguidores e se importa com eles como ele se importa com você. Cada carta é introduzida com uma descrição de Jesus, relacionando-o diretamente com o problema da igreja. E cada descrição é extraída de uma parte dos detalhes dados na visão prévia que João havia dado no primeiro capítulo de Apocalipse. Isso une toda a narração. Na carta para Éfeso, Jesus segura 7 estrelas, ou seja, os líderes nas igrejas, e caminha entre os 7 candelabros de ouro, as 7 igrejas da Ásia. As palavras segurar e caminhar em grego estão no presente particípio contínuo, indicando a ação do Senhor é contínua. O verbo kratel tem a nuance de não apenas segurar, mas também agarrar ou exercitar o poder, enquanto o pirapatel dá a sensação de andar. Isso significa que Cristo vive entre suas igrejas terrenas, com o seu povo, e que ele tem total controle sobre a igreja. Se a igreja se submeter a esse controle, nada dará errado. E mais do que isso, nossa segurança descansa no fato de estarmos nas mãos de Cristo. Assim, cumpriu sua promessa aos discípulos de estar com eles, sempre até o fim do mundo. Por esta razão, você e eu podemos descansar em paz, sabendo que Cristo está conosco, mantendo-nos e sustentando-nos em cada passo do caminho. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Como alguém que caminha no meio das igrejas, Cristo pode dizer: conheço seus feitos. Essas são as primeiras palavras para cada igreja. Sua admoestação é de aquele que conhece plenamente os problemas de cada igreja, portanto, é capaz de recomendar uma solução adequada e efetiva. Cristo sabe que as ações não são tanto atos separados, quanto são uma maneira geral de viver. Os 2 substantivos que se seguem, trabalho árduo e perseverança, dão os lados ativos e passivos desse estilo de vida. Os efésios tinham trabalhado até o ponto de exaustão e levaram pacientemente à hostilidade de uma sociedade em desacordo com seus objetivos e esforços. Do mesmo modo, o Cristo exaltado sabe o que se passa entre o seu povo. Ele sabe o que acontece com você e comigo. Nada passa desapercebido diante dele. Ele ama e se preocupa com você. A avaliação de Jesus sobre a igreja em Éfeso é muito positiva. A igreja é elogiada por grandes 2 qualidades: trabalho árduo, intenso e paciência. Os membros lá não se cansaram. Eles persistiram sob todos os tipos de pressão por causa do nome de Cristo. Ou seja, eles perseveraram por causa da pureza da mensagem que pregam.
A igreja é doutrinariamente sólida, não tolera homens doentios e prova aqueles que se chamam apóstolos e não são. Odeia as práticas dos nicolaítas. Uma tradição, com o apoio de alguns dos primeiros pais da igreja, identifica os nicolaítas como seguidores de Nicolau, que foi um dos 7 homens selecionado para servir a igreja em Atos 6:5, mas depois se tornou um professor herético. Para este grupo de hereges, não havia problema ceder princípios cristãos e promovia entre a Irmandade cristã que não há nada de errado com uma conformidade prudente com as práticas pagãs. Os cristãos na Ásia estavam evidentemente divididos em relação aos problemas. O envolvimento nas festas religiosas pagãs na Ásia exigia comprometer a fé das crenças religiosas. De um lado, haviam aqueles que obedientemente seguiram a decisão do Concílio de Jerusalém de se absterem dos alimentos oferecidos aos ídolos e da prática da prostituição cultual obrigatória para todos os cidadãos. Do outro lado estavam aqueles que defendiam o corrompimento. Tais ensinamentos permissivos e má conduta eram características típicas dos Baalamitas em Pérgamo e da mulher perversa Jezabel na igreja em Tiatira, que fez com que os cristãos praticassem a imoralidade e comessem coisas sacrificadas aos ídolos. Poderia ser que os nicolaítas e aqueles que realizavam o ensinamento de Balaão e de Jezabel referem-se a 3 grupos de falsos professores com o mesmo ensinamento permissivo de corrompimento, que causaram tanto dano às congregações locais na Ásia. Tudo isso indica, como Barclay sugere, que os nicolaítas provavelmente ensinavam que os cristãos são livres do cumprimento de toda a lei e podem viver como quisessem. Eles perverteram o ensino de Paulo e transformaram a liberdade cristã em uma licença cristã. A condenação dessa igreja expressa em uma frase memorável: você abandonou seu primeiro amor. Isso pode significar que seu primeiro amor por Cristo e o Evangelho estavam desaparecendo. Os primeiros membros da igreja em Éfeso eram conhecidos por sua fé no Senhor Jesus e seu ardente amor por todos os santos. Mas o que caracterizou a religião desta igreja no começo, agora estava em falta. O entusiasmo desapareceu e os membros começaram a perder contato com Deus e amor um pelos outros. A religião na igreja de Éfeso tornou-se legalista e sem amor. Toda virtude carrega dentro de si as sementes de sua própria destruição. Parece provável que o desejo de preservar o ensino correto e as consequências das ações diretas que foram tomadas para excluir todos os impostores e suas heresias criaram um clima de desconfiança em que o amor na comunidade de crentes não mais existia. Infelizmente, a história da igreja cristã tem muitos casos de zelo profano na busca da verdade. As boas obras e a doutrina pura não são substitutos adequados para essa rica relação de amor mútuo compartilhado por aqueles que experimentaram pela primeira vez o amor redentor de Deus. A igreja de Éfeso havia abandonado seu primeiro amor. Seja qual for o pecado, é necessário arrependimento. Na verdade, todas as igrejas, exceto Esmirna e Filadélfia, são chamadas ao arrependimento. É possível escapar gradualmente sem perceber o que está acontecendo. Algo que pode ajudar é lembrar-nos dos primeiros dias. O imperativo grego está no presente, com um significado de continuar lembrando, guardar na memória. Eles tiveram uma caminhada próxima com Deus. Deixe sua mente pensar nisso. O segundo passo é arrepender-se. No grego, aoristo aponta para uma ruptura brusca com o mal. Os cristãos nunca podem brincar com o mal, deve haver uma separação enorme com ele. Mas o cristianismo não é basicamente negativo. E o terceiro passo é fazer as coisas que você fez no princípio. As obras realizadas em seu primeiro amor. O amor que Jesus pede não é uma amabilidade não discriminatória,
mas uma atitude em relação aos irmãos que se expressa em atos amorosos. Promete ao vencedor o privilégio de comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Assim como a descrição da abertura de Cristo em cada caso ecoa a visão em Apocalipse 1, 13 a 16. Então estas muitas das promessas aos vencedores antecipam as visões escatológicas descritas mais à frente no livro de Apocalipse. Existem duas ideias muito bonitas para os vencedores. A ideia da árvore da vida. Isso faz parte da história do Jardim do Éden. No meio do jardim havia a árvore da vida. Ela era a árvore pela qual Deus compartilhava vida e eternidade aos seres finitos, aos seres criados, o ser humano. Após a desobediência de Adão e Eva, ao comerem do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, a humanidade foi introduzida ao pecado. Agora o ser humano não poderia ter acesso à árvore da vida. Caso contrário, viveriam eternamente em pecado e sofrimento. Por isso, Adão e Eva foram expulsos do Éden. A segunda é a ideia do paraíso, e o próprio som da palavra é adorável. O paraíso de Deus no Apocalipse simboliza o estado escatológico em que a terra e o povo são restaurados para a condição perfeita que existia antes da entrada do pecado ao mundo. Ao vencedor, em Éfeso, é prometida uma casa permanente no Éden restaurado, no qual ele ou ela vai compartilhar o dom da vida eterna que Adão e Eva desfrutaram antes da entrada do pecado no mundo. Como está o seu amor? Seu amor por Deus e um pelos outros. Talvez você tenha falhado, caído na tentação, na mesma tentação que a igreja em Éfeso. O zelo sem amor leva ao legalismo. No entanto, amor sem zelo é indiferença. Aqueles que seguem o exemplo de Cristo e vivem seus ensinamentos terão amor e zelo interconectados e inseparáveis. E isso os levará à semelhança de Cristo. Talvez você tenha se submetido a uma tentação diferente. Você prestou atenção e aceitou as vozes que o levaram a corromper seus princípios. Você disse sim, quando na verdade deveria correr. O pecado, não importa a sua cor ou nome, é pecado e requer arrependimento. Hoje é o dia de tomar esta decisão. Não amanhã, mas hoje. Não corra o mesmo risco de perder seu lugar no reino de Deus, como a igreja de Éfeso enfrentava. A remoção do lugar entre os candelabros, a menos que houvesse arrependimento. A graça ainda está disponível. A graça do perdão está ao seu alcance. A graça que abraça você e faz você reviver ainda está disponível. A porta da misericórdia ainda está aberta para receber você. O trono da graça está esperando por você. Não resista. Não demore a decidir. Aceite o convite de Cristo e esteja presente com os seus santos que comerão da árvore da vida em um novo céu e uma nova terra que Deus está preparando para aqueles que aceitam a sua graça. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar e então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão
Jesus só vai bater. Sem sua permissão, ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente ele tem a chave de Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão do céu. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Ainda existe graça. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque a porta da graça ainda está aberta. Aberta para mim e para todos aqueles que escutam minha voz. Ainda existe esperança. Não fomos longe demais. E não importa quão longe fomos, o seu amor, através do sacrifício de Jesus na cruz, foi muito mais distante para nos buscar. Nos aceite, nos perdoe e nos purifique. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.
Querido amigo, querida amiga, obrigado por nos assistir hoje. Não se esqueça de compartilhar com seus familiares e amigos a resposta certa, procurando pelos meios seguidores de Cristo aqui na Turquia. Visite o nosso website. Lá você poderá nos deixar uma mensagem, seu pedido de oração e solicitar uma cópia do programa de hoje ou da série completa. Se você sentir no seu coração a vontade de apoiar esse ministério, você pode fazer doando através do nosso website. Espero vê-lo novamente muito em breve.